Neste fim de semana, quase 6 milhões de candidatos realizaram o Enem e o tema da prova da redação deste ano foi a intolerância religiosa. E para falar sobre isso, eu recebo em nosso estúdio o advogado Daniel Delgado. Doutor Daniel, seja bem-vindo ao Entenda Direito mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, sempre quando convidado. Bom, doutor Daniel, o que a intolerância religiosa ela é crime? Ela é crime, está prevista na Constituição Federal. Está prevista no Código Penal, artigo 208, detenção de um mês a um ano, se for com emprego de violência, acrescida de 1/3. Então, a maioria dos países desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos, França e outros países que eu não me recordo, todos eles instituíram na Constituição do seu país a intolerância a crença religiosa. Ao meu modesto entendimento, isso é um desrespeito à dignidade humana, porque o ser humano ele tem que ser respeitado na sua crença, naquilo que ele acredita. E eu vou muito mais quando você estuda os princípios religiosos, todos são e levam a Deus, não importa qual é o caminho, né? Agora, países como o nosso, Brasil, que é um país místico, as religiões que são mais afetadas são as que vieram da África, que é o candomblé e a umbanda. Essas é que recebem maior retaliação. Porque é visto no Brasil que as religiões predominantes é a religião católica e os evangélicos. E aí os evangélicos se dividem em várias pequenos ordenamentos, mas que todos os princípios dependem muito da sua teoria, mas todos os caminhos levam a Deus. E aí a gente depara com um fanatismo religioso, ou seja, uns puxam mais para a sua religião e começam a ofender a outra religião. E aí você começa com depredação de templos, né, com retaliação a pastores, a seguidores. E a gente vê aí vários exemplos. Há um bom tempo atrás, não me lembro qual foi a emissora de televisão, que ao vivo, um pastor quebrou uma imagem da Aparecida, né, a padroeira do Brasil. E naquela época, tanto ele respondeu criminalmente, como também a emissora de televisão respondeu pelos seus atos com uma ação de reparação de danos morais, provavelmente, acredito eu, que tenha sido a igreja onde está a sede da Aparecida que deva ter promovido essa ação, né, para se reparar, se fazer respeitar. Agora, o que eu acho muito difícil, que está inserido na Constituição Federal, está no Código Penal, e a gente ainda todos os dias deparamos com o desrespeito à crença religiosa e à ofensa aos organismos religiosos. Bom, o senhor deu alguns exemplos de como se pratica essa intolerância religiosa, mas a gente tem também a questão dos insultos, através principalmente das redes sociais, isso também pode ser considerado um crime de intolerância religiosa. Sim, eu vejo a importância, quando vai se apurar um crime de intolerância religiosa, cabe ao presidente do inquérito, que é o delegado de polícia, que é designado através de portaria, para que se apure a responsabilidade desses insultos, dessa intolerância, qual é a tipificação que ele vai colocar. Como o artigo 208 do Código Penal diz, a pena é de 1 mês a 1 ano de detenção, sabemos que isso vai chegar numa transação penal perante ao juizado especial criminal. Se ele é cometido com uma certa violência, com agressão física, além dessa tipificação do artigo 208, aí entraria a lesão corporal, que seria média, máxima. E aí você começa a desenrolar e começa a montar um quebra-cabeça e tipificando a conduta do infrator.
Nós temos, por exemplo, essa intolerância de agressão, né, de padres que são sequestrados no exercício da atividade e são sequestrados após o culto religioso, como pastor também. Então, além de estar sendo tipificado o artigo 208, vem o artigo do sequestro. Se o sequestro é feito mediante uma certa violência, já é acrescido. Então vai depender muito de quem vai apurar essa infração penal, para que seja. Agora, obviamente, que o cidadão que comete isso, muitas vezes não sabe que vai responder por uma ação penal. Agora, entendo eu que existe o livre-arbítrio, cada um tem a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de crença. E isso fere totalmente a dignidade do ser humano. O senhor acabou de falar sobre liberdade de expressão, que é um direito que todos nós temos pela Constituição Federal, mas em que ponto que a liberdade de expressão da pessoa se expressar contra uma determinada religião pode se tornar um crime de ódio? Carol, nós temos que entender, são duas situações. Todo mundo sabe, desde quando nasce, que matar alguém é crime. E todos nós convivemos com os nossos pais, e por mais analfabeto que seja essas pessoas, elas nos educam dizendo o seguinte: respeitar o próximo a partir do momento que você deseja ser respeitado. Existem algumas insinuações, existem algumas agressões feitas por pessoas que desconhecem a palavra agressão. Quer dizer, ela faz um comentário, e às vezes até incisivamente, né, até irritando a pessoa, mas sem saber que está ofendendo. Porque no Brasil tem-se um lema que discutir religião, política e futebol não se deve, porque no final a gente já sabe do resultado, que é uma agressão mútua, uma agressão recíproca. Então, as pessoas que têm esse discernimento, cabe a não discutindo isso. Agora, existem pessoas com um grau de instrução, com uma cultura muito baixa e que não sabe discernir se está ou não ofendendo. Por isso que a responsabilidade do condutor do inquérito é saber avaliar isso. Agora, não se pode admitir um estudante que está aí cursando o seu segundo grau, um curso de nível superior, agrida a um colega de curso, ou seu professor, ou um seu familiar, porque tiveram opções diferentes, escolhas diferentes na religião. E dizer a minha é mais importante do que a sua, ou vice-versa. Então eu vejo o seguinte, vejo que a responsabilidade de quem apura tem que ter a sensibilidade na apuração dos fatos. Vejo também a responsabilidade do veículo de imprensa, do veículo de comunicação, como ele coloca isso na mídia. Porque se ele colocar de uma determinada maneira, ele pode incentivar aos seus telespectadores uma discussão ampla que a gente vai chegar a um resultado que a gente sabe que é a agressão física. Porque quanto menos esclarecidas são as pessoas, maior é a maneira de se revidar a uma eminente agressão. Quanto menos esclarecido, e não, isso também reservado às suas proporções, porque nós temos pessoas esclarecidas que acham que se resolve tudo com a violência, a partir do momento que se sente agredido, aí passa a agredir fisicamente. Então eu vejo o veículo de comunicação muito importante e tem que ter uma sensibilidade muito grande ao passar essa mensagem. A exemplo de quando nós começamos a conversar de um determinado pastor, que eu não me lembro de qual religião, que quebrou a imagem de Aparecida ao vivo num programa de televisão. Isso, o que aconteceu? Exaltou todos os devotos da Santa Aparecida, os religiosos da religião católica, e ficaram revoltados. Quer dizer, se isso dá se vira um pavio de pólvora,
Exatamente. Né? E começa. Então a gente tem que ser muito tolerante nessas situações. Todos são penalizados, depende muito de como apura. Doutor Daniel, a gente está falando muito de religião, de matriz africana, católicos, evangélicos, mas até mesmo quem é ateu, quem não acredita em Deus, está resguardado por essa lei da intolerância religiosa? Está. Porque a partir do momento que a pessoa opta em não acreditar num ser superior, que todas as religiões conduz e exalta Deus como ser supremo, e você depara com uma pessoa que diz que não acredita nisso, nós temos duas opções. Respeitamos a opinião dele ou vamos discutir. Olha, se eu não tenho conhecimento técnico, não tenho conhecimento dos princípios religiosos de cada religião instalada no mundo, eu acho que eu não posso levar adiante uma conversa dessa. Eu tenho que simplesmente aceitar a opinião dele. Tanto é verdade que esses conflitos existem até hoje. Isso começou na época do Holocausto, bem antes nós tivemos, né? Se você for analisar, muito bem antes da queda do Império Romano, que surgiu essas desavenças. E até hoje nós temos briga, né? Palestina e etc. Então eu vejo uma situação, é o respeito. Eu acho que o respeito é a base de tudo. O respeito à dignidade humana, o respeito ao princípio da sua liberdade, daquilo que você escolhe para si. Então eu acho que isso não se pode confundir. E o ateu, pela legislação brasileira também, está resguardado, como em todas as constituições dos Estados Unidos, Inglaterra, França. Doutor Daniel, muito obrigada pela participação aqui conosco mais uma vez. E eu que agradeço a oportunidade e espero que você não traga temas difíceis da forma que trouxe, intolerância religiosa. É um tema exaustivo, poderíamos passar aí o dia inteiro conversando nesse sentido. Talvez seja por isso que foi a redação do Enem. Talvez seja para que os jovens reflitam e respeitem mais a individualidade de cada um, a escolha de cada um, e que saibam que Deus é o grande arquiteto do universo e ele existe realmente. Tá certo, muito obrigada.